Boa noite mais uma vez a todos. Nós terminamos a aula passada no verso 10 do capítulo 2 e eu vou prosseguir a partir do verso 11, então, ok? Essa porção que vai do verso 11 até o verso 17, se você quisesse tematizá-la, né, você poderia estabelecer como tema para ela a última frase do verso 16, onde ele diz ali, mas vivei como servos de Deus. Então, quando nós temos um tema, né, fazendo uma declaração aberta assim, a gente logo pergunta como é viver, né, como servos de Deus. E aí, no verso 12, por exemplo, ele vai falar para nós sobre o procedimento correto, né? Seja correto o vosso procedimento. Então, o procedimento, principalmente entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tá? Então, o tema aí dessa porção da carta do Pedro tem a ver com o modo de viver, o procedimento correto, o modo de viver como servos de Deus. Aí, a gente poderia destacar duas questões aí como servos de Deus. A primeira ele coloca no verso 14, que tem a ver com o combate constante da carne, dos desejos carnais contra a alma, né? Então, ele coloca no verso 14: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então, uma santidade pessoal, né? Uma santidade individual. Então, um dos modos, né, de viver como servos de Deus é nós sabermos que estamos num processo contínuo de crescimento em santidade, né? E ele coloca isso para nós. O outro modo de nós vivermos como servos de Deus tem mais uma questão da nossa relação com a sociedade, né? Então ele coloca aí para nós no verso 13: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores. Então, está estabelecendo aí para os crentes uma relação de sujeição às autoridades, né? O rei ou aos governadores. Isso aqui encontra lugar, né, na carta do Pedro, porque ele está escrevendo numa época em que alguns judeus, não cristãos, mas judeus, eles constantemente faziam uma espécie de motim lá para se levantar contra o Império Romano. E quando a sociedade olhava, ela não fazia distinção entre o judeu e o judeu cristão. Então, quando eles se comportavam assim, quando eles se rebelavam contra o Estado, era a igreja. Para a sociedade, era a igreja. E o Pedro, então, está dizendo que a igreja, os crentes, não devem ter esse comportamento, né? Não deve ter essa relação com o Estado. Ela deve ter uma relação de sujeição para com as autoridades, seja o rei, seja os governadores. Só que quando ele fala isso, ele logo estabelece um limite. Veja que interessante. Há um livro, né, do Franz Schaeffer chamado Manifesto Cristão, em que ele discute qual o limite da nossa sujeição ao Estado, né? Até que ponto o crente vai se sujeitar ao Estado. E aqui o Pedro estabelece um limite. Quando ele fala aí do rei e dos governadores, ele fala da função dessas autoridades. Qual é a função do Estado, né, do ponto de vista de Deus, uma vez que toda autoridade é constituída por Deus, como Paulo disse lá no capítulo 13 de Romanos. Mas uma vez que é Deus quem constitui essas autoridades, essas autoridades têm limites. E aí o Pedro diz
que nós devemos estar sujeitos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores, como por ele enviados. Qual a função do Estado? Para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Então, dentro desse limite, nós devemos ter uma relação de sujeição para com o Estado. O Pedro ele vai falar aqui, mas mais para frente ele vai retornar a esse assunto também, acerca do bom comportamento dos crentes perante a sociedade. Que a sociedade, por outras razões, ela se opõe à igreja, ela se opõe à fé cristã, que não seja em função de mau comportamento dos crentes. O Pedro diz que a perseguição contra a igreja, contra a fé cristã, ela vai acontecer, porque nós estamos vivendo no mundo em uma condição de hostilidade a Deus. E o que os crentes, o que a igreja é no mundo, se não uma presença profética que faz o mundo lembrar que Deus existe. A grande ambição do mundo em hostilidade a Deus é matar Deus. É convencer o mundo da inexistência de Deus ou da inoperância de Deus. E várias tentativas, né, até teologias foram criadas, foram formadas com essa intenção. Desde o surgimento da ciência moderna e o progresso da ciência, o progresso tecnológico, chega a um ponto que o objetivo da ciência parece ser matar Deus, como foi declarado por Nietzsche, a morte de Deus. Né? Por quê? Porque agora, com o surgimento da ciência, a ciência vai resolver todos os problemas e Deus é completamente desnecessário. Então, a ciência matou Deus, tornou Deus desnecessário. Mas aí, a sequência da história vai mostrar, né, que aquele romantismo relacionado ao surgimento da ciência moderna foi um tanto quanto frustrante, e tem sido um tanto quanto frustrante. De um lado, porque a ciência não conseguiu responder a todas as questões dos anseios humanos. Segundo, ela não conseguiu banir o mal estrutural, o mal social do coração humano. Né? E terceiro, ela não conseguiu remover Deus da história humana, porque a igreja está aí, teimosamente, como uma presença profética, dizendo para este mundo hostil a Deus, que quer ou matar Deus, remover Deus da história humana, ou torná-lo inoperante. Tem uma igreja aí que constantemente está fazendo esse mundo ver, né, lembrar que Deus existe e que sim, ele está operante no mundo, né? Aí um outro livro, né, de uma série também que o Francis Schaeffer escreveu, um dos títulos dessa série foi exatamente isso, né? O Deus que intervém, né? Contra a teologia deísta que dizia que, olha, no máximo, Deus existe, sim, Deus criou, sim, este universo, mas ele foi embora porque ele tinha coisas mais importantes que lidar, ele deu corda aí a esse mundo, e essa corda, e lembrando, né, do nosso tempo, hoje não existe mais, mas antigamente os relógios, né, eram de corda, a gente dava corda nos relógios para ele funcionar, quando acabava a corda, o relógio parava, e a gente tinha que dar corda. Então, dentro desse conceito, Deus, então, teria dado corda a esse universo, a esse relógio, a essa máquina do universo, e ela vai caminhar para o seu fim
assim que acabar a corda desse relógio, esse relógio vai parar e ele vai se autodestruir, porque Deus não tem qualquer ingerência, qualquer intervenção neste mundo. Então, a presença da igreja, essa presença profética, que faz esse mundo ante Deus, lembrar que Deus existe, que Deus está presente e que Deus opera, que Deus intervém, é óbvio que ela vai padecer, sim, perseguição. Então, existe uma perseguição que vai ser natural. O que o Pedro está dizendo para os crentes da sua época é que a perseguição não seja motivada por mau comportamento dos crentes. Aí que os crentes precisam tomar cuidado. Aí que ele precisa ter um bom relacionamento com as autoridades, ele precisa ter um bom relacionamento com a sociedade de modo geral, ele precisa ter um bom relacionamento até mesmo intra-igreja, é? Para não produzir pedras de tropeço ou produzir munição que os inimigos de Deus possam se utilizar contra Deus e contra a igreja. Então, nesse ponto, então a perseguição vai existir. E é possível que o Estado se torne instrumento de perseguição. Por isso que o Pedro diz que, embora nós devamos estar sujeitos a toda autoridade humana, seja ao rei, seja aos governadores, nós devemos entender o limite, a razão por que Deus os constituiu, porque Deus os enviou. E Deus os enviou para eles estabelecerem a justiça, para eles punirem os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. E, obviamente, né, a história vem mostrando que nem sempre o Estado cumpre essa função. Às vezes há uma inversão de valores, né? Às vezes o Estado acaba, por questões ideológicas, acaba perseguindo quem faz o bem, né? E apoiando, defendendo quem pratica o mal. O Pedro continua dizendo aí para nós, no verso 15, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, e aí de novo ele falando com os crentes, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse é o modo correto, né, de vivermos neste mundo como servos de Deus. É assim que o mundo, a sociedade em geral, precisa ver a igreja. O Pedro vai entrar agora com instruções direcionadas, né? Aqui no verso 18 ele vai trazer uma orientação direcionada aos servos. Depois ele vai falar com as mulheres, né? Também. Depois ele vai falar com os maridos, como Paulo fez lá na carta aos Efésios, né? E em outras cartas, o Paulo também fez uma aplicação mais direcionada para certas estruturas, né, da sociedade. E aqui o Pedro está fazendo essa instrução direcionada aos servos. O que os servos, né, como é que os servos devem se relacionar com os seus senhores, né? Ele diz aí, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Veja que interessante, né? Aquele princípio de não retribuir o mal com o mal, aquele princípio de que a palavra branda desvia o furor, está por trás aqui desta orientação do Pedro para os servos. Pois digno de louvor, veja o que o Pedro diz, é o fato de alguém suportar tristezas sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Veja, esse suportar, inclusive os maus senhores, tem como motivação a consciência para com Deus. Pois que mérito
há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso. Ou seja, se os senhores são maus em função de que você se comportou mal, que vantagem há nisso? Então, o Pedro coloca assim: mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, né? Para isso fosseis chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo. Veja, aqui é uma das poucas ocasiões no Novo Testamento que a gente vai olhar para Jesus como um exemplo. Tá? Existe uma tendência teológica de olhar para Jesus apenas desse ponto de vista, de ver Jesus como o homem ideal, o modelo de cidadão, que a função da existência de Jesus, a função da vinda de Jesus a este mundo, é simplesmente apresentar para nós um modelo de existência. E aí, então, ser crente significa se tornar um imitador de Cristo. Então, se nós vivermos como Cristo viveu, fazermos o que Cristo fez, então nós estamos sendo bons cristãos. E esta é a razão por que Jesus veio, né? Tira-se completamente o aspecto da expiação, tira-se completamente o aspecto da salvação, da perdição humana e da salvação proposta por Deus ao enviar Jesus ao mundo. Então, Jesus se torna apenas um modelo, um homem ideal que nós devemos olhar, devemos imitá-lo, né? E seguir o seu exemplo. Aqui é uma dessas ocasiões em que o Novo Testamento vai oferecer Jesus um modelo. Mas a gente jamais pode esquecer, dentro da própria literatura do Pedro, né, Petrina, que Jesus o tempo todo está sendo apresentado como Senhor, né? Como aquele que morreu por nós, como aquele que levou sobre si os nossos pecados. Nós vimos isso, veremos isso ainda aqui nesse capítulo 2. Não é? Então, ele não é apenas um exemplo humano a ser seguido, mas ele é o Senhor. E antes de ser exaltado como Senhor, ele nos é apresentado como Cordeiro, a ovelha que segue muda para o matadouro diante dos seus tosqueadores. E segue muda porque está se apresentando, está se oferecendo para morrer, com a consciência de que está morrendo o justo no lugar do injusto para levar pessoas a Deus, né? Então, esse é o núcleo do Evangelho. Agora, quando nós entendemos Jesus como Cordeiro de Deus, que levou os nossos pecados na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e foi exaltado como Senhor, e está assentado à destra do trono de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, então, a partir daí, nós podemos sim observar o Jesus em seu comportamento no sentido de imitá-lo. E é isso que o Pedro está fazendo aqui. Por isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía um insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O que nós devemos seguir aqui do exemplo de Cristo? Bom, muita coisa que o Pedro está dizendo aqui não tem nada a ver com nós tentarmos seguir o exemplo de Cristo, né? Por exemplo, ele não cometeu pecado. Nisso nós não conseguimos seguir a Cristo.
nem engano algum foi achado na sua boca. Nisso nós também não podemos seguir a Cristo. Mas nós podemos, por causa da consciência de Deus, nós podemos, por exemplo, ao ser insultado, não retribuir o insulto, como Jesus fez. Quando sofremos, não ameaçar, como Jesus fez, mas entregarmos-nos com confiança àquele que julga com justiça. Ou seja, deixar que a justiça de Deus cuide daqueles que teimosamente perseguem os crentes ou perseguem a igreja do Senhor. Jesus, embora, e é isso que o Pedro está enfatizando aqui, embora ele não tenha cometido pecado, nem engano algum foi achado na sua boca, e ele, quando insultado, não retribuía o insulto, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça, ou seja, ele viveu de um modo que ele conquistou uma justiça pessoal, né? Então, vamos supor que se Jesus, digo isso com muito temor, se Jesus fosse um pecador e a salvação fosse por méritos, Jesus teria conquistado sua própria salvação ao viver dessa forma como ele viveu. Ele não pecou, engano não foi achado na sua boca, ele não retribuiu o insulto, ele não ameaçava quem o fazia sofrer, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Mas, sendo justo, tendo conquistado a sua própria justiça, o que ele fez com essa justiça? O que Jesus fez ao fim da sua vida, quando ele tinha vivido sem pecado desde a sua concepção, vivido toda a sua vida sem ter cometido pecado? No final da sua vida, o que ele fez? O verso 24 diz que ele levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ou seja, ele conquistou uma justiça pessoal, o único que tinha justiça própria, o único que não precisava morrer, uma vez que o salário do pecado é a morte, né? E a alma que pecar, essa morrerá, dizia a lei. Então, se Jesus não pecou, ele não precisava morrer. Mas ele cumpre aqui, no verso 24, o que é dito pelo profeta Isaías no capítulo 53, especialmente os versos 7 e 8, que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Aqui o Pedro reproduz a parte da mensagem do servo sofredor, dizendo que ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Com que propósito? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fosse sarados, né? Reprodução lá de Isaías 53. E também muito assim alinhado com o que o Paulo disse em 2 Coríntios 5, 21, né? Daquele que não tinha pecado, Deus fez o sacrifício pelo pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Muito parecido aqui o que o Pedro está escrevendo no verso 24. No verso 25, ele conclui dizendo: porque vivíeis como ovelhas desgarradas, e aqui reprodução de Isaías 53, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui o pastor e bispo de vossas almas, minha tradução aqui traduz, né? As duas palavras, pastor e bispo, com letra maiúscula, é justamente porque Jesus, ao morrer, ao levar em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ele nos faz retornar para ele mesmo. Ou seja, nós deixamos de ser ovelhas desgarradas sem pastor, andando errantes pelo mundo, para sermos atraídos para Jesus, o bom pastor e bispo agora de nossas almas. Esse verso 25 nos faz lembrar de duas passagens do Evangelho de João.
ali no capítulo 3, quando é relembrado ali, né, o capítulo 21 do livro de Números, quando Moisés levanta a serpente no deserto, aquela serpente que todo aquele que picado pelas serpentes abrasadoras, se olhasse para a serpente hasteada lá no meio do acampamento, seriam curados. Quem não olhasse, morreria com o veneno da serpente. Então, lá, Jesus reproduz isso, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E no capítulo 12, do mesmo Evangelho de João, Jesus diz que quando ele for levantado, ele atrairia todos para si mesmo. Então veja que ao levar lá no madeiro, ao ser hasteado no madeiro, levando em seu corpo os nossos pecados, esse evangelho nos atrai para essa cruz, para o corpo de Cristo pregado na cruz. E ao fazer isso, Jesus nos atrai para si. Agora, você poderia perguntar, mas não é atrair para Deus? Sim, é para Deus. O Pedro vai tocar nesse assunto no capítulo 3. Mas aqui, primeiramente, nós somos atraídos para Cristo. É Cristo o nosso Salvador. É Ele quem morreu, é Ele quem levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. É Ele, então, que é o bom pastor, que com a sua morte e ressurreição nos buscou, nos achou para atrair-nos para si mesmo. Depois de atrair-nos para si mesmo, ele então nos leva para o Pai, ele nos leva para Deus. Assim como ele disse: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João capítulo 14, verso 6. Agora, o Pedro vai se dirigir às mulheres, né? E aí, para algumas de vocês, né, que quando a gente estava trabalhando as cartas do Paulo, né, algumas de vocês, nossa, o Paulo é meio machista, não sei, né? Essa linguagem do Paulo é muito estranha, etc. e tal. Vamos ouvir o Pedro, né, falando das mulheres, né? O que o Pedro tem a falar das mulheres? Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós, e do mesmo modo, aqui significa que aquilo que foi dito dos servos também se aplica a elas. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. Então, essa é a proposta do Pedro para as mulheres. Ele considera aqui, naquela época, tanto quanto agora, que muitas mulheres casadas se convertiam. E o Paulo estabeleceu lá no capítulo 7 de Romanos o limite, né? Quando uma mulher ou um homem casado se converte, ele não deve se divorciar do seu cônjuge, a menos que o cônjuge decida não querer viver com um cristão, com um cônjuge cristão. Né? Mas se ele concorda, se não há nenhum problema, então ele não deve se divorciar. E, pelo contrário, aqui no caso do cônjuge mulher, né, ela deve viver de tal maneira que a sua conduta, né, a sua conduta pura em temor, possa revelar, em termos visuais e concretos, o evangelho, o poder transformador do evangelho. Eu acho interessante que, em 30 anos de ministério pastoral, eu tenho um braço do meu ministério, por razões que só Deus conhece, eu tenho um braço muito forte para o campo do aconselhamento. Então, eu tenho uma agenda de gabinete bastante extensa. E na maioria das vezes, e maioria aí você pode considerar uns 98%, a maioria das vezes que eu fui procurado para tratar de questões conjugais foram as mulheres que vieram atrás de ajuda.
E é muito difícil você aconselhar apenas um dos cônjuges, quando o problema consiste nos dois. Então, se eu acolho esta mulher e eu começo a trabalhar apenas com ela, sem dizer para o marido dela também aquilo que ele precisa ouvir, pode parecer que eu vou colocar sobre esta mulher um peso, um jugo muito injusto, muito pesado, como se ela fosse a única parte culpada ou responsável pela crise conjugal. E eu sempre me preocupei com isso. Mas o que eu vi dessa minha experiência tratando apenas de mulheres com problemas conjugais que me procuraram, foi o seguinte: à medida que essas mulheres, no que dizia respeito a elas fizeram mudanças, a gente compartilhou esse aspecto do poder do evangelho na vida delas. Eu vi muitos casamentos sendo restaurados a partir de apenas um dos cônjuges. É óbvio que isso não é uma regra, não é? Mas é um meu testemunho. Eu vi muitos casamentos sendo restaurados a partir do tratamento com apenas um dos cônjuges, quando tratar com os dois não era possível, né? Porque normalmente o marido não crente, o mesmo crente, muitas vezes não concordava em vir tratar do seu casamento. Mas esses casamentos eles eram restaurados a partir de mudança de comportamento, de hábitos de suas próprias esposas. Tive casos também em que atendi só os homens e o testemunho também se mostrou verdadeiro, ou seja, quando um dos cônjuges mudou naquilo que era característico dele ou dela, né? Isso resultou em uma restauração da vida conjugal, mesmo que o outro não estivesse presente. Eu penso que o Pedro está colocando essas questões aqui, porque ele está falando para as mulheres que se a mulher observar a sua conduta, né, à luz do Evangelho, é provável, não é uma regra matemática, é provável que elas consigam ganhar os seus maridos para o Evangelho. O Pedro continua dizendo aí no verso 3, o que vos torna belas, e aí a ênfase que o Pedro está dando, né? O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Ele está falando aqui de aspectos mais relacionados aí à vaidade. Não é só isso aqui, né? A vaidade ela pode ter desdobramentos outros, além desses que ele coloca aqui, mas isso está relacionado à vaidade, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, e aí ele vai citar exemplos, né, de mulheres no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Veja, ele não está falando dela sois filhas, se vocês chamarem os seus maridos também de senhores. Ele está dizendo que o ato de Sara chamar Abraão, se referir a Abraão como Senhor, era um ato de fazer bem naquele contexto cultural, naquele contexto histórico. Chamar o marido, referir-se ao marido como Senhor, era fazer o bem, né? Sem nenhum temor. Então, ele está dizendo para nós que, a exemplo de Sara, as mulheres, então, devem fazer o bem sem nenhum temor. Essa questão, né, relacionada aí à submissão das mulheres, né, aos maridos, é sempre uma questão muito delicada, porque a gente tem uma lente machista, né? Toda vez que a gente vai falar de submissão, parece que
o eixo hermenêutico, né, a chave hermenêutica que a gente tem para a submissão não é o texto bíblico, né, não é a história bíblica. A chave hermenêutica que nós temos é a história mundana, é a história do mundo. Quando a gente fala de dominadores, de regimes totalitaristas, né, de opressão, de pessoas sendo obrigadas a se sujeitar a um regime opressor, explorador, etc. e tal, a patrões, né, exploradores, a governos exploradores. Então, esse parece ser a nossa chave hermenêutica cada vez que nós batemos os olhos nas escrituras e lemos que, nesse caso aqui, por exemplo, as mulheres têm que ser submissas, têm que estar sujeitas aos seus maridos. O Pedro, me parece aqui, está definindo o que é sujeição. Né? Ele define sujeição como fazer o bem. Ele não define sujeição como uma mulher muda, que não tem opinião, não é? Ou uma mulher que está à mercê dos caprichos infantis do seu marido. Não é isso, não é esse o conceito de sujeição. Eu colocaria para vocês, né, nesse campo, o seguinte: uma vez que o Pedro aqui ele faz menção de Sara, eu diria para vocês fazer uma consulta à casa da Sara e verificar como é que era o relacionamento dela com Abraão, marido dela. Eu tenho a impressão que quem mandava naquela casa era Sara. Quem governava aquela casa era Sara. E não é só a Sara. Se você pegar a esposa do Isaac, quem decidia as coisas naquela casa era a esposa. Se você pegar as esposas do Jacó e você ler a história para ver quem é que toma as decisões, quem é que está no comando daquelas casas, você vai perceber que são as mulheres. Mas isso não é insujeição? Não é o oposto? Não, não é. Isso é governo. E o governo da casa não é do marido, mas de ambos os cônjuges. Em que, em um dado momento, o marido fala e a mulher obedece, num outro momento, a mulher fala e o marido obedece. Não há uma relação hierárquica de domínio em que um fala e o outro só faz o que o outro fala. Não é essa. Eu não vejo essa relação na história bíblica. E embora na casa de Sara, pelo que eu leio, a Sara tomava decisões, a Sara dava ordens para o Abraão, inclusive ordens erradas que ele obedeceu. Quando ela ofereceu a Agar para ele se deitar com ela, quando a Agar ficou grávida, ela disse para ele: por que você não mandou essa mulher embora ainda? E ele vai lá e obedece a Sara e manda a Agar embora. Posteriormente, quando o Isaac nasce, ela faz a mesma coisa e o Abraão obedece. Então, aproveitando-nos de que aqui no exemplo de submissão, o Pedro está trazendo a Sara, né? E dizendo dela, olha, dessa forma que Sara, né? Ou as mulheres santas, as santas mulheres que esperavam em Deus, e aqui, dentre elas, a Sara, obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Delas sois filhas se fizerdes o bem sem nenhum temor. A gente precisa ler esse texto e ir lá visitar a casa da Sara para saber, não é? O que o Pedro está querendo dizer aqui quando ele diz que as mulheres, do mesmo modo, cada uma delas deve ser submissa ao seu marido. Então, não me parece que quando a Bíblia fala de sujeição, e isso nós vimos agora há pouco, na sujeição que todos os crentes devem ao rei e aos governadores, quer dizer, essa sujeição tem limite, essa sujeição está limitada ao Estado cumprir a função dele, que é estabelecer a justiça, que é punir os praticantes teimosos do mal e honrar os praticantes do bem.
Então, nisso, nós devemos estar sujeitos ao Estado. Então, não me parece que sujeição aqui no Novo Testamento seja sinônimo, né? Tenha como chave interpretativa esse conceito que nós temos do significado de submissão, de sujeição da história humana, da história mundana que nós bem conhecemos e da qual nós devemos, obviamente, nos distanciar muito, né? Porque não é disso que as Escrituras tratam. Verso 7, concluindo, da mesma forma, agora ele volta-se para os maridos, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Embora a porção que o Pedro vai dedicar aos maridos seja bem menor a porção que ele dedicou às mulheres, esse único verso 7 está carregado de informação que a gente precisa, é um pacote que a gente precisa desembrulhar. Primeiro, ele está dizendo aí que os maridos devem viver com elas a vida do lar. O que significa isso? Significa que o lar tem tarefas. Tarefas que precisam ser compartilhadas. Né? Eu dou graças a Deus que a moçadinha moderna, mais atual, que está casando agora, né? É uma moçadinha que, para o mal ou para o bem, é influenciada por uma ausência de fronteiras entre o que é papel da mulher e o que é papel do homem. Eu digo para o bem e para o mal porque isso pode extrapolar para extremos, para excessos. Mas o para o bem, nesse sentido, é que essa moçadinha está casando sabendo que o marido vai lavar louça. Sabendo que o marido vai dividir as tarefas de casa com a mulher. O Pedro está dizendo isso aqui, ó. Maridos, vivei com elas a vida do lar. O que é a vida do lar? É aquela visão antiga que o marido é o provedor, então ele sai para trabalhar e ele chega em casa, ele vai ler o jornal, tomar banho e dormir, que a educação dos filhos é relegada à mulher, que as tarefas domésticas é relegada à mulher, inclusive à mulher que trabalha fora, inclusive a mulher que trabalha fora, porque muitas vezes a mulher, por uma questão de opção, né, ou por necessidade, às vezes a mulher ela tem a sua carreira, ela tem a sua profissão e ela quer dar sequência, ela casou, mas ela quer continuar no mercado de trabalho, ela quer continuar progredindo na sua carreira profissional. Às vezes por necessidade. Às vezes ela tem que trabalhar porque o que o homem ganha não provê todas as necessidades da casa. E muitas vezes essas mulheres que trabalham fora, elas também não têm os seus maridos dividindo as tarefas do lar com elas. Fica relegado a elas. Educação dos filhos é elas. Tarefas da casa é elas. Né? Mas aqui o Pedro está dizendo, vivei com elas a vida do lar. E tudo que está implicado na vida do lar é necessário ser repartido. Depois ele diz assim, com entendimento, ou seja, precisamos mapear, né, o que são as necessidades da vida do lar, e com esse entendimento, nós precisamos viver com esse entendimento. Depois ele diz assim, dando honra à mulher como parte mais frágil.
Aqui o movimento feminista logo se levanta, se arvora, né? Nossa, olha aqui como a Bíblia é machista e tal, vê a mulher como inferior. Nada disso, nada disso. A parte ou o vaso mais frágil aqui, nós estamos falando de estrutura física, né? Hoje nós temos uma discussão enorme aí, né, sobre os, os trans, né? Se uma mulher que se entende no corpo de um homem, se ela pode, por exemplo, participar e vice-versa, né? Se ela pode participar de esportes, né? De equipes esportivas, em pé de igualdade. Então, imagine uma pessoa que tem a estrutura física de homem, mas ela se sente mulher. E porque ela se sente mulher, ela, por exemplo, vai jogar vôlei, vai praticar lutas corporais. Imagina que ela vá lutar com mulheres. A diferença é enorme. E isso não dá para negar que, estruturalmente, fisicamente, o homem é a parte mais forte e a mulher a parte mais frágil. É nesse aspecto, não é questão de inferioridade, não é questão de hierarquia, não é questão de um poder sobre o outro, de um domínio sobre o outro dominado. Mas isso aqui é uma questão de respeito, de entendimento, né? Entender que estruturalmente nós somos diferentes e precisamos tratar mulher como mulher. Precisamos tratar homens como homens e mulheres como mulheres. Então, com o entendimento, honra, veja a palavra que ele honra. Não, honrar aqui é atribuir crédito, é atribuir valor. Honrar aqui é a mesma palavra que vem de honorário, né? Pagamento de salário. Honrar aqui é reconhecimento. Então, honra a mulher como parte mais frágil. Veja, herdeira convosco da graça da vida. Não há inferioridade aqui. A única questão que a gente poderia trabalhar aí, em questão de inferioridade, é estrutural, é físico, é questão de força física, mas não é em questão de um ser superior ao outro. Veja, herdeira convosco, junto com vocês, em pé de igualdade, herdeira convosco da graça da vida. Lembrando, né, que 1:27 de Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, ou seja, são iguais. Os dois, homem e mulher, são criados à imagem e semelhança de Deus. E o Pedro coloca aqui que essas questões precisam estar ajustadas entre marido e mulher, com pena de que vossas orações sejam impedidas. Ou seja, sob pena de que Deus não esteja se agradando em nada com uma relação conjugal que não considera essas coisas aqui. Seja a parte da mulher, ou seja aqui a parte dita acerca dos homens. Então, isso é o que ele diz aí para as mulheres e para os maridos. Depois, ele vai voltar, né, a falar agora no geral. Ele vai dizer aí, finalmente, não quer dizer que ele está encerrando a carta. O finalmente aqui é uma conclusão disso que ele vem falando até então. E ele vai então dizer, finalmente, tende todos vós, veja, agora não é mais servo, não é mais mulheres, não é mais marido. Agora é todos vós,
servos, maridos, esposas. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Então, aqui uma aplicação geral, indistinta, né? Todos, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja o pai, seja o servo, seja o patrão, todos devem ter o mesmo modo de pensar. E qual é o mesmo modo de pensar? Qual é o modo de viver neste mundo como servos de Deus? Então, ele vai dizer aí que o modo de pensar, o modo de viver neste mundo como servos de Deus é mostrar compaixão e amor fraternal, ser misericordioso e humilde, não retribuir mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bem dizer, porque para isso foste chamados, a fim de receber bênção como herança. E aí ele vai fazer uma citação aí do Antigo Testamento, vai basear, né, a sua afirmação, e com isso ele está dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo tem base bíblica, né? E aí ele vai resgatar aí para nós uma base bíblica do Antigo Testamento. Pois, diz no verso 10, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Veja como o Pedro está dizendo que aquilo que ele disse acerca das mulheres, né? Quando ele diz assim, olha, mulheres, assim como a Sara, vocês devem fazer o bem sem nenhum temor. Agora, ele aplica esse conceito a todos. Então, não é só as mulheres que devem viver submissas aos seus maridos, não é só elas que, sendo filhas de Sara, devem fazer o bem sem nenhum temor. Agora são todos. E a base aí é geral. Todos devem se afastar do mal, refrear, né, a língua, refrear os lábios de falar coisas enganosas, afastar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e nela insistir, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Qual a implicação disso, né? Se eu tiver uma relação opressora com outra pessoa, né? Seja a esposa, seja o marido, seja o pai sobre o filho, ou se eu usar, por exemplo, né, do meu prestígio, da minha posição social, econômica, como instrumento de dominação, como instrumento de opressão, que vai acontecer? O oprimido por mim vai orar. O oprimido por mim vai orar. E, e não vai ser boa coisa, não é boa coisa quando o oprimido ora, né? Porque o Deus de Israel, a primeira profissão de fé de Israel nasceu, né? O Israel conheceu Deus como sendo Deus que vê a opressão, ouve o clamor do aflito e age para livrá-lo. Então, não é boa coisa a prática da opressão. Embora essa resposta divina possa demorar, é certo que ela vem. Então, não vai haver um opressor e um oprimido ad infinitum. Porque esse oprimido vai clamar e o clamor vai chegar a Deus. E Deus não suporta ouvir o clamor do aflito e ficar passivo. Deus vai agir. Né? Então, aqui é essa colocação que o Pedro está falando, colocando para nós.
Quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Bom, é possível, né? É possível, ele já disse isso aqui, é possível que o Estado, mesmo que você faça o bem, o Estado faça o mal. É possível que mesmo você vivendo bem, você receba o mal. Mas ele já falou também que se você sofre fazendo bem, isso é agradável a Deus. Ou seja, você sofre como justo. Mas aqui ele está dizendo, pela lógica, que aquele que faz o bem, aquele que é zeloso do bem, deve colher o bem. Essa é uma lógica, nem sempre funciona, mas é uma lógica. Nós devemos sempre semear o bem com vistas a colhermos o bem. Mas aí no verso 14 ele vai dizer: Mas ainda que venhais sofrer, veja, é possível que mesmo sendo zelosos do bem, a gente ainda sofra. Mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Aqui é interessante, né, essa palavra do Pedro. A minha versão traduziu aqui a palavra como reverenciar a Cristo. Eu prefiro santificar a Cristo. O texto me parece comunicar melhor o sentido. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. O que seria isso, né? É a lembrança constante de que você vive debaixo do senhorio de Cristo. De que você, embora você esteja debaixo de reis e de governadores, não são eles os senhores da sua vida, sobre a sua vida. Você tem um Senhor, né? Então, a lembrança e a aplicação dessa verdade de modo constante no coração deve nos levar, né, a estar preparado para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, o crente deve viver debaixo do senhorio de Cristo de tal modo que provoque nas pessoas da sua convivência aquelas perguntas que talvez você já foi alvo delas, né? De pessoas não crentes olharem para nós e perguntar: nossa, como é que você vive assim, né? Como é que você consegue estar contente assim? Como é que você lidou com isso de modo tão tranquilo assim? Perguntas mais ou menos parecidas com essas, que tem a ver com nosso comportamento, nossas reações diante das circunstâncias da vida, reações e comportamentos que são muito estranhos à realidade das pessoas que vivem sem Cristo. Então, elas se desesperariam, elas perderiam a cabeça, elas fariam isso ou fariam aquilo, elas teriam essa reação ou aquela outra reação, etc. e tal, e de repente elas se voltam para nós e perguntam: por que você reagiu assim ou não reagiu, né? Por que você tomou esta decisão, fez essa escolha e não aquela outra, que possivelmente fosse a decisão e a escolha que elas fariam? Isso abre um campo missionário. Isso abre um campo para o crente testemunhar. E então ele deve estar pronto, porque as pessoas vão fazer essas perguntas. Se ele for zeloso do bem, as pessoas vão fazer essas perguntas. E ele deve estar pronto, deve estar na expectativa de que, ao fazerem essa pergunta, ele está preparado para responder
a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E como essa resposta deve ser dada? O Pedro diz aí, né, que ela deve ser dada com mansidão e temor. Não é orgulho, né? Não é marketing pessoal, não é publicidade dos seus feitos e das suas realizações. Né? Ah, eu conheço uma pessoa que já tem uma certa idade, então eu não sei se ela teria condições de desconstruir, né, a construção cognitiva dela. Mas ela, por exemplo, ela vai, vamos supor, ela vai fazer uma visita, né? Às vezes o relatório que ela traz ou o que ela fala acerca, né, de como foi aquela visita, sempre gira em torno de algo que a pessoa disse a benefício dela mesma. Né? Então, assim, parece que as ações elas são realizadas com o fim de ser apreciado. Não tem um compromisso de expor Cristo, né, de apresentar Cristo. Mas é um marketing pessoal. Né? Um dia desse eu preguei um sermão e eu estava falando, né, dessa questão do crente que, às vezes, né, com o seu comportamento, ele pode levar as pessoas a blasfemar de Deus, mas, pelo contrário, os crentes precisam, né, santificar, buscar a santidade de Deus no sentido de que as pessoas, dentro do possível, elas glorifiquem a vosso Pai que está no céu e não blasfemem de Deus por causa do nosso mau comportamento. E terminado, aí eu fui abordado por essa pessoa no final do culto e ela disse, e ela veio contar como é que ela saiu da empresa, porque lá na empresa e ampliou o discurso em torno do bom crente que ele foi lá na empresa, etc. Então, não é com essa pretensão, né? Mas o Pedro diz aqui, né? Você deve responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vocês, mas com mansidão e temor, né? Não é com soberba, não é marketing pessoal, não é? Quando a gente dá um copo de água fresca, né, a alguém, a gente faz sempre isso em nome de Jesus. O Mateus 25, o próprio Jesus diz: olha, quando vocês fizeram, foi a mim que vocês fizeram. Olha, façam isso em meu nome. É Cristo, não somos nós, né? Tem muito crente, muito marqueteiro, né? Muito cheio de publicidade de si mesmo, das suas próprias realizações, se ofertando, às vezes, como modelo para as outras pessoas. E não é nada disso, né, que o Pedro está colocando aqui. Por isso, ele começou essa instrução dizendo: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Né? E aí, então, você vai responder com mansidão e temor àqueles que vos perguntam qual a razão da esperança que há em vós. Verso 17, porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. E aqui o Pedro vai compartilhar aí conosco o processo, né, de humilhação e exaltação de Cristo. Né? Quando ele menciona aí Cristo morreu, né, Cristo, ele está falando do primeiro ato da humilhação de Cristo, que é a própria encarnação. Né? Depois, ele vai falar da morte, né? É um outro ato da humilhação de Cristo. Cristo morreu. Ele vai falar, então, da morte de Jesus. Depois, ele vai dizer, no verso 19, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Né? Então, é um outro nível da humilhação de Cristo. Para que, posteriormente, veja, depois de ter descido, esses são os atos da humilhação,
Agora vem os atos da exaltação, né? Deus ressuscitou ele dentre os mortos, final aí do verso 21, a ressurreição de Cristo é mencionado, e no verso 22, né? Depois da ressurreição, ele foi assunto aos céus, né? Houve a ascensão, ele subiu ao céu. Lá no céu, ele foi exaltado como Senhor e colocado à direita de Deus. E ele é Senhor porque todas as coisas foram sujeitadas a ele, né? Sejam os anjos, as autoridades e ou os poderes. Então, os degraus, né, da humilhação e os degraus da exaltação. O Paulo compartilhou um pouco mais isso conosco lá naquele hino que ele registrou no capítulo 2, versos 5 a 11 de Filipenses, né? Lá ele diz assim, sendo Deus, então essa é a posição, aí sendo Deus, Jesus começa então os atos de humilhação. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que podia se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, então um primeiro ato de humilhação. Depois, esvaziado de si mesmo, ele se humilhou, ele tomou a forma humana, ele tomou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, o segundo ato, ele se fez semelhante aos homens, o terceiro, depois ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esses são os atos da humilhação de Cristo. O Pedro, lá no verso 19, ele acrescenta um outro ato que o Paulo aqui não colocou, que é o fato de que, no intervalo entre o sepultamento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição, Jesus desceu um degrau ainda mais abaixo, né? Ele visitou o Hades, né? Ele desceu à região dos mortos. E é de lá que começa a ascensão, que começa os passos da exaltação de Cristo. Aqui em Filipenses, o Paulo então fala da exaltação. O que está implícito na exaltação de Cristo? Obviamente está implícito aí a ressurreição, a ascensão e a exaltação propriamente dita de Jesus como Senhor no céu. Porque o Paulo continua dizendo que Deus deu a ele o nome, deu a ele um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que o Pedro também lembrou isso lá, né, que ele está sentado à direita do trono de Deus e tudo está sujeito aos pés de Cristo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que o Pedro acrescentou aí nessa lista desses degraus, né, que fala da humilhação de Cristo, foi esse descer à, à região dos mortos. Baseado nesse verso 19, né, com o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, o credo apostólico, aquele credo antigo, né? Tem várias versões dele, né? Mas o credo apostólico, ao falar de Jesus, né, fala que Jesus foi concebido, né, pelo Espírito Santo, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Algumas versões desse credo fala de desceu ao inferno, né? E outras, achando que descer ao inferno seria muito pesado para ser aplicada a Jesus, então mudam essa expressão para desceu à mansão dos mortos. É preferível, né, a mansão dos mortos, porque a mansão dos mortos na cultura judaica é o Hades, né, em hebraico, ou Sheol, né, da língua hebraica. E o que é o Sheol, senão o lugar da habitação dos mortos?
o judeu ele não tinha, né, a clareza que nós temos quanto à vida pós-morte. Então, pouca coisa há no Antigo Testamento falando sobre a vida pós-morte. Mas o que o judeu tem em mente é que quando você morre, você vai para um lugar chamado Sheol, e que nesse Sheol há uma divisão. Há uma divisão dos justos e uma divisão para os injustos. Né? O Salmo 1, por exemplo, fala lá do destino do justo, aquele que não andou segundo o conselho dos ímpios, não sentou na roda dos escarnecedores, etc. e tal, antes teve teu prazer na lei do Senhor, nela dia e noite. Ele tem o destino dele na congregação do justo. E o ímpio, o injusto, ele tem a sua parte nesse mesmo Sheol, mas ele tem a sua parte, ele está banido da congregação dos justos, ele está no lugar destinado aos injustos. Então, quando o Pedro fala aqui que Jesus foi a pregar os espíritos em prisão, ele está dizendo que Jesus desceu até este lugar. Este lugar aí, seja esse entendimento judaico do Sheol, ou seja o entendimento neotestamentário do Hades, é o lugar dos mortos. Então, o que isso comunica para nós? Que Jesus morreu e morreu de verdade. Isso para contrariar algumas versões que começaram a ser contadas desde a ressurreição de Cristo, né? Vocês se recordam lá, né, que os soldados foram orientados a contar uma história diferente para o sumiço do corpo de Jesus lá da sepultura. Desde a ressurreição de Cristo, várias ideias foram surgindo para tentar dar uma outra narrativa para a ausência do corpo de Jesus lá da sepultura. Então, a ideia aqui de que ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado e ele desceu à mansão dos mortos, significa dizer, então, que Jesus morreu de verdade. Ele morreu e não ficou ali no limite da sepultura. Ele morreu e ele foi, sim, para a habitação dos mortos, seja o que isso signifique. Não é? Porque o morto vai para o lugar do morto. Então, se Jesus não vai para o lugar do morto, então ele não morreu. Não morreu assim totalmente, não morreu no sentido mais pleno da palavra morte. Então, o Pedro acrescenta aqui este degrau, né, na humilhação de Cristo. O grande problema nessa parte é que o Pedro ele foge do seu assunto e ele coloca quase que um parêntese aí para falar algo que tem feito os estudiosos, né, os exegetas, quebrarem muito a cabeça para tentar entender o que o Pedro quis dizer com isso aqui, né? Então ele diz aí que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Ora, os espíritos em prisão, a que se refere aqui o Pedro, ele mesmo explica, né, no verso 20, os quais, então, os espíritos em prisão são esses, ou seja, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. E que em que tempo? Quem são esses espíritos em prisão? Foram aqueles que, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, depois desse parêntese, ele volta à escadinha, né? A escadinha da humilhação e depois da exaltação de Cristo. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Há muitas possibilidades de interpretação.
Veja que, no final do verso 18, ao dizer assim, morto na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, aqui ele deve estar fazendo uma referência à ressurreição de Cristo. Ele diz, no qual se refere a quê? Ao Espírito. Então, no Espírito, não no corpo, não na carne, sem o corpo. No qual, então, no Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso pode significar que este tempo no qual Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão seja a pregação feita por Cristo pré-encarnado, ou seja, no Espírito, nos dias em que Noé construía a arca. Foram 120 anos. Então, enquanto o Noé estava construindo a arca, o ato da construção da arca era uma pregação, a pregação do juízo de Deus que viria e da possibilidade de salvação provida por Deus. Então, durante todo esse tempo, Jesus teria pregado a essas pessoas, enquanto a arca estava sendo construída, Jesus no Espírito, não encarnado, não no corpo, Jesus no Espírito estaria pregando àquelas pessoas, mostrando para elas a aproximação do juízo e também a provisão salvadora de Deus, que era a arca. Né? Quando ele diz aí, né, foi e pregou aos espíritos em prisão é o estado daquelas pessoas no tempo em que o Pedro está escrevendo a carta. Desde lá, eles estão em prisão, ou seja, eles estão na mansão dos mortos. Então, naquele tempo, Jesus pregou o evangelho a elas, que elas rejeitaram, morreram e os seus espíritos, ou seja, elas estão presas, ficaram presas, sem salvação. Então, Jesus, pregou lá, não agora, não no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição. Então, isso teria acontecido lá e não aqui. Essa é uma possibilidade. Mas a possibilidade mais natural é que sim, que uma vez que o Pedro está acrescentando um degrau no estado de humilhação de Cristo, sim, que Jesus morreu perfeitamente, morreu completamente, tanto que ele foi à mansão dos mortos. Mas ele foi à mansão dos mortos e a presença de Jesus lá proclamou aos mortos, em especial esses que no outro tempo, ou seja, no tempo de Noé, abusaram da paciência de Deus, foram 120 anos. E enquanto Noé construía a arca, e elas rejeitaram aquela pregação. Então, Jesus vai à mansão dos mortos e a presença de Jesus ali revela para essas pessoas o significado daquela arca. Aquela arca não era outra coisa senão uma prefiguração da pessoa de Cristo. Se elas tivessem entrado na arca, como aquelas 8 pessoas da família de Noé entraram, elas teriam entrado em Cristo, que é a posição dos crentes hoje. Por isso que no Novo Testamento, qual é o endereço dos crentes? Em Cristo. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que a nossa vida nem está aqui. A nossa vida está escondida em Cristo com Deus. E quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Então, é uma ida até lá por necessidade, porque ele morreu, mas a ida dele até lá revela que
o juízo de Deus veio não na forma do dilúvio, mas veio na forma de alguém que sofreu o juízo. Nesse caso aí, a arca, que em vez de afundar nas águas diluvianas, ela paira sobre as águas diluvianas. Enquanto as águas diluvianas destroem tudo o que está ao seu redor, a arca garante a salvação, a preservação das vidas que nela estiveram. Não é, como alguns gostam de afirmar, que Jesus foi lá pregar para essas pessoas na esperança de que elas se convertessem lá. Porque isso abriria um precedente teológico terrível. Por exemplo, seria possível pensar num purgatório, por exemplo, num lugar intermediário entre o céu e o inferno, para onde os mortos vão. Eles passaram a vida inteira rejeitando o evangelho, a oferta salvadora de Deus aqui, e eles morrem, então, nos seus pecados, mas antes de se encontrar com o juiz de Deus, Deus, então, anuncia o evangelho para eles lá, nesse lugar, como uma última chance para eles se converterem. Mas isso abre um precedente extraordinário de crise teológica. Dá margem, né, para a criação do purgatório, na Idade Média, pela Igreja Católica Romana. Né? Dá margem, por exemplo, para as pessoas viverem rejeitando a oferta salvadora de Deus, porque vai ter uma chance depois da morte, sendo que a Bíblia é taxativa, né, em especial Hebreus 9, 27, dizendo que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não há intervalo, não há uma outra chance depois da morte. Então, não é possível, né, abraçarmos esta interpretação aqui. O que nós podemos dizer é que Jesus vai porque morreu, mas a ida dele é vista, né? A chegada dele à mansão dos mortos, ela é uma pregação. Ela anuncia que, de fato, a arca poderia ter salvado, porque a arca não era uma arca. Ela apontava para algo muito superior, que viria mais tarde, que foi o próprio Cristo, que por meio da sua morte, por meio de sofrer o dilúvio da ira de Deus, que era para nós, ele então nos salvou. Então essas pessoas ali, elas seriam convencidas do quanto elas são merecedoras do inferno, em função de elas terem abusado da paciência de Deus, que durante 120 anos anunciou não apenas a vinda do dilúvio, do juízo universal, na versão antigo testamentária, mas também anunciou o meio de salvação, que era por meio da arca. Da mesma forma que agora o Evangelho proclama, né, a aproximação de um juízo universal, mas, ao mesmo tempo, apresenta a arca, apresenta a possibilidade de salvação através de Cristo. E é justamente isso, né, que o Pedro fala aqui, porque agora ele vai dizer que a arca, né, que o dilúvio ali com a arca, que trouxe salvação àquelas poucas pessoas, ele é uma prefiguração do batismo, que agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus. O que significa dizer isso? Né? Não significa que o batismo salva. Né? O batismo, ele testemunha de algo que aconteceu. A prefiguração do batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, que é o que foi lá no dilúvio. Removeu toda a carne da face da terra, né? Mas agora não. Agora é graça. Esse batismo nos salva com uma promessa de uma boa consciência para com Deus.
baseado na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui ele retoma o degrau da ascensão de Cristo, né? Falando da ressurreição, ele vai então que subindo aos céus a ascensão, a estar à direita de Deus, a exaltação de Cristo lá e o senhorio de Cristo agora que anjos, autoridades e poderes estão sujeitas à sua autoridade, ao seu domínio. Ok. Antes de entrar no capítulo 4, perguntas, dúvidas, alguma coisa que você queira falar, acrescentar, perguntar? Pastor, Sim. boa noite. Boa noite, Rafael. Eu tenho uma colocação a fazer sobre esse capítulo 3 do título, que minha Bíblia está assim: A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Eu não sei se nossa Bíblia está assim, mas enfim. O que eu quero dizer é que, assim, eu vejo que no meio, que a gente não pode falar do mundo se a gente não segue o exemplo dentro das nossas igrejas, né? Eu vejo que dentro das nossas igrejas, assim, não sei se eu posso ser generalizando ou não, dentro das nossas igrejas, eu vejo que o amor fraternal, ele não está sendo muito bem o amor fraternal, porque eu vejo no mundo secular e no mundo que a gente vai fora das nossas igrejas, pessoas que param, que no caso, no meu caso, eu sou cadeirante. Tem gente que para na vaga da pessoa com deficiência no metrô. Tem gente que para, isso é cristão, hein? Tem gente que para na vaga do deficiente. E como a gente vai dar esse amor ao próximo lá fora, se a gente não dar o amor ao próximo nas nossas igrejas? Eu não sei, eu quero ver do senhor se isso daí é questão cultural, questão do nosso país, porque eu já viajei para fora, o senhor já também viajou para fora já recentemente. Eu não sei se é coisa de cultura, eu não sei se é coisa do ser humano. Qual é o seu parecer relacionado a isso? Bom, quando a gente fala de amor fraternal, às vezes a gente fala em termos muito generalizados, né? A gente precisava, assim, a igreja vive o amor fraternal? Sim. Na sua plenitude? Não. A igreja tem falhas, porque os crentes não estão completos, né? Os crentes estão em processo, né, de amadurecimento, em processo de crescimento espiritual. Então, se a gente pegar, por exemplo, as nossas falhas individuais e a gente generalizar dizendo que a igreja não está vivendo o amor fraternal, eu acho que a gente nunca vai chegar num tempo que a gente vai dizer que a igreja está vivendo amor fraternal. Porque esse amor fraternal, ele tem falhas. O ideal para nós é a gente identificar onde a igreja está falhando e a gente promover instrução, né? Promover treinamento, conscientização. Então, por exemplo, esse caso específico que você está usando, talvez fosse interessante ter um encontro na igreja de vocês que tratasse desse assunto, né? Tratasse do valor, né, da consideração, da solidariedade, não só para a questão, né, do cadeirante, mas outras necessidades que a gente tem e que nós, como igreja, né, precisamos aprender, precisamos enfrentar. Então, assim, sermos mais propositivos, né? Apresentando caminhos de solução, de resposta. Às vezes eu vejo muito assim essa crítica feita à igreja, mas ela é uma crítica generalizada, né? E parte de um pressuposto de que vai haver um dia em que a igreja vai amar fraternalmente,
de um modo assim absoluto. Não, nunca vai acontecer, só no céu. Então, o que a gente poderia fazer? Poderíamos identificar versões, né, áreas onde a igreja precisa de instrução e a gente promover, talvez promover um encontro, uma conferência, um estudo sobre o assunto, uma conscientização, um programa, né, que ajuda, que educasse, né, os membros da igreja a se conscientizar dessa necessidade e assim por diante. Então, ser mais propositivo do que a gente, às vezes, identificar uma ou outra coisa onde a igreja não está falhando, e às vezes nem a igreja, né? São alguns crentes que estão falhando, e a gente considerar que a igreja não está praticando amor fraternal. No sentido absoluto, nunca vai acontecer. Por isso que a igreja precisa ser ensinada. Você fala que nunca vai acontecer por conta do pecado que está em nós, é isso? Por conta de que todos nós estamos em processo, né? Nenhum de nós está completo. Então, eu posso, por exemplo, vamos supor que você tivesse aí uma lista de 10 comportamentos que um crente consciente praticasse, né? 10 comportamentos que descreveria um crente consciente. Tá. Eu pratico 9, eu falho uma vez em um. Pronto. Eu não estou vivendo amor fraternal. Mas nunca vai acontecer de eu viver o amor fraternal nesses termos absolutos. Tá? Então, mesmo aqueles que são maduros, e você percebe isso, né? Por exemplo, quando você fala assim, né, que a pessoa usa um espaço, né, que é destinado ao cadeirante e tal, e inclusive crentes. Esse crente, por exemplo, ele pode tirar 9 no aspecto geral da vida dele. Um dia que, por alguma razão, ele errou, está errado, mas um dia que, por alguma razão, ele usou uma vaga de estacionamento que não era destinada a ele, pronto. Ah, está vendo? Esse crente não vive o amor fraternal. É muito injusto. É como, por exemplo, um pastor que vive 40 anos no ministério, uma bênção, ganhou muita alma para Jesus, edificou a igreja, abençoou a vida de muita gente, visitou enfermo, ah, foi instrumento de Deus na conciliação de casais que poderiam ter se divorciado, e se envolveu na questão de conflito de educação dos pais com filhos, e etc. e tal, plantou igreja, etc. Aí, depois de 40 anos, ele comete um desses pecados que a gente considera capital, pronto, a vida inteira dele foi para o lixo. A gente tem que considerar isso, né? Qualquer um de nós pode falhar a qualquer momento, desde cair em adultério até ocupar uma vaga destinada a um cadeirante, né? Mas O não, que a pastor, eu gente queria dizer precisa... assim, eu queria assim, eu acho que o senhor, eu não entendi, eu acho que o senhor não entendeu, eu tô falando assim, eu queria passar para o senhor como a gente vai ser exemplo fora da igreja se a gente não é exemplo na igreja, entendeu? Como a gente Uhum, vai passar o amor de Cristo fora da igreja se a gente não exerce o amor de Cristo dentro da igreja, dentro sim, desses princípios cristãos, entendeu? De uhum, amor sim, fraternal, tudo isso, entendeu? sim. É compreensível o que você está falando. E eu disse que, assim, é preferível que a gente vá, à medida que a gente vai conhecendo a nossa comunidade de fé, é preferível que a gente vá identificando, né, quais são as áreas em que essa comunidade precisa de mais instrução, de mais conscientização, né? O que está faltando a essa comunidade em termos de equipamento, né, para uma vida cristã justa. É preferível ser mais proativo, identificando as áreas carentes e propondo encontros
propondo pregações, palestras, estudos, né, que visem ajudar esses crentes, os crentes de um modo geral, a se conscientizar dessa necessidade, né? Mas mesmo isso não vai evitar que, eventualmente, um bom crente acabe cometendo um erro desse. Eu me lembro que uma vez, num culto, na época do pastor José Vieira Rocha, ele usou do púlpito da igreja para instruir a igreja, porque no portão de entrada da igreja tem um pedacinho que é contramão. Então, provavelmente tinha pessoas que faziam aquele trechinho pequeno para entrar no portão da igreja. Aí o pastor de púlpito disse que isso não é atitude, pá. Claro que, né, ele estava falando de uma maneira geral para a igreja toda, mas se ele levou aquilo para o púlpito, alguém cometeu essa gafe. Mas é só um pedacinho, né? E vai e faz aquele pedacinho na contramão. E ele Às falou. vezes, às vezes, né, esse tipo de instrução, às vezes é um, dois ou três, né, irmãos que fizeram, No mas universo de 500, é, 600, 800. mas é algo que qualquer um poderia fazer, né? Então, ao invés de nomear ou chamar até para uma correção individual, é melhor uma correção mais generalizada mesmo, e aí pode ser feito de púlpito, né? Porque, embora eu tenha visto, né, que foi um ou dois ou três, é algo que qualquer um de nós pode fazer. Então, uma correção, uma orientação mais geral assim para a igreja já é suficiente. Ok? Vamos prosseguir? Vamos para o capítulo 4. Então, capítulo 4, o Pedro vai entrar aí numa questão prática, né? Veja que ele começa com portanto aí. Então, portanto, tem a ver com tudo que ele vinha dizendo até então. E aí, do verso 1 até o verso 6, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Então ele está pegando novamente o exemplo de Cristo, né? Que sofreu, mesmo sendo justo, ele sofreu, mas que finalmente ele está livre do pecado, ou seja, ele, embora ele não tivesse pecado que fossem seus, ele carregou os nossos, né? Mas depois que ele morreu, a ressurreição o trouxe de volta e o pecado não voltou com ele, né? Então, nesse sentido, ele está livre do pecado. Então, quando nós sofremos também, o nosso sofrimento não é para sempre. A gente sofre por causa dos nossos próprios pecados e sofremos por causa do pecado dos outros que nos afetam, né? Mas esse sofrimento não é para sempre. Vai ter um fim, né? Nesse sofrimento causado pelo pecado. Com base nisso, no tempo que ainda vos resta, ou seja, nesse tempo que você está vivendo aqui, né? E sofrendo por causa do pecado seu e também dos outros, nesse tempo você deve continuar a viver não para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Viver para a vontade de Deus é normalmente aquela palavra que a gente usa, né? Uma vida consagrada a Deus, né? Voltada para Deus, uma vida que tem como norte os interesses de Deus e não os seus próprios interesses. Porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, isso aqui é o modo como os crentes viviam antes, né? Andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. Aqui é bom sempre que você lê no Novo Testamento uma lista de pecado. É bom você lembrar que não se pretende dizer que são esses pecados específicos. Está sendo apenas nomeado
alguns, mas a questão aqui geral é pecado. Isso é importante porque naquelas listas de pecados, onde aparece, por exemplo, adultos, homossexuais, etc., normalmente as pessoas se agarram àquelas listas para dizer, olha, o homossexual vai para o inferno, olha, o adúltero vai para o inferno. Só que elas ignoram, né, que o difamador está lá, o mentiroso está lá, uma série de outros está lá, mas essas listas, mesmo que aquelas mais extensas, elas não pretendem dizer, ó, esse tipo de pecado aqui vai para o inferno. As pessoas não vão para o inferno porque são homossexuais. As pessoas não vão para o inferno porque são adúlteras. Elas vão para o inferno porque são pecadoras. E não importa se o pecador é homossexual ou hétero. Ele não vai para o inferno por causa da orientação sexual. Ele vai para o inferno porque ele é pecador. Então, qualquer pecador, mesmo aqueles para quem a gente olha e a gente vê que o pecado desse pecador não é tão repulsivo aos nossos gostos ou aos nossos olhos, esse pecador vai para o inferno. Então, muita cautela da nossa parte quando a gente lê as listas de pecados, e aqui aparece uma, né? Então, a ideia aqui é que, no tempo passado, nós andávamos no pecado. Ou, para usar uma frase paulina, no capítulo 2 de Efésios, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Quando Paulo fala do pecado lá nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele apresenta uma lista extensa do pecado dos gentios, né? O pecado de forma geral. Mas quando ele entra no capítulo 2, ele diz, se referindo ao judeu religioso, mas você pensa que você está excluído dessa lista? E ele vai trabalhar o capítulo 2 inteiro dizendo, não, você também é pecador. Você está na mesma condição. É por isso que lá em 3:23 ele conclui, todos pecados, judeus e gentios, todos pecados e todos foram destituídos da glória de Deus. E se morrerem assim, né, sem a oferta salvadora de Deus, vão para o inferno. Não importa se o pecado é repulsivo aos nossos gostos e olhos ou não. Né? Às vezes a gente tem a impressão que certos pecados são toleráveis, né? E outros são mais repulsivos. É óbvio, tem pecados repulsivos, sim, né? Mas a questão que determina, né, se uma pessoa é salva ou não é se o pecado dela é repulsivo ou não. É a condição dela. Se ela morre nos seus pecados, se ela morre em rebelião contra Deus, em relação a Deus, ela morre na sua própria perdição. E aqui, então, está falando da forma como vivíamos antes. Né? Eles, os gentios, acham estranhos agora que nós não andamos mais cumprindo a vontade deles, né? Andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedez, idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Então, os crentes, mesmo vivendo, sendo zelosos do bem, novamente, né? O Pedro diz que eles podem ser difamados pelos gentios. Pois, difama, terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aqui, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos é o próprio Jesus, né? Embora o Apocalipse fale de um tribunal, né, do juízo do trono branco, né, que é o juízo final, a indicação é de que quem vai estar no trono julgando é Jesus. Né? Atos 17:31 diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o exaltou como Senhor, né? E o colocou como juiz, né? Que ele julgará. O Paulo
fala em Coríntios sobre o tribunal de Cristo, diante do qual todos nós teremos que comparecer, né? E aqui ele está falando aquilo que foi acrescentado, inclusive, no credo apostólico, que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Está assentado à direita do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Isso, então, se refere a Jesus. Pois é por isso, outro versículo difícil, né, que se emenda muito com aquele lá, aquele parêntese lá do final do capítulo 3. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Uma má interpretação desse texto, juntado com aquele outro, que nós já acabamos de fazer referência a ele, uma má interpretação poderia nos levar a pensar que os mortos têm uma segunda chance, o evangelho é pregado aos mortos, e veja, com que motivo, com que objetivo o evangelho foi pregado aos mortos? Para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Ou seja, eles podem ser salvos, segundo essa interpretação. Mas aqui eu penso que nós temos que ler esse verso com cuidado. E aí o cuidado nos levaria a lê-lo da seguinte forma: pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. Foi pregado quando? Quando eles estavam vivos. Foi pregado quando eles estavam vivos, mas agora, enquanto Pedro está escrevendo a carta, eles estão mortos. Mas foi pregado a eles quando vivos, aos que estão mortos agora. Com que objetivo? Para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, e quem é que foi julgado segundo os homens quando na carne? Esses mesmos crentes que ele se referiu agora há pouco ali, falando que os gentios acham estranho que não vos junteis a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. É somente aqueles a quem foi pregado o evangelho é que vão viver segundo Deus pelo Espírito. Então, se nós pensarmos, se nós lermos o texto de forma emendada, entendendo que o evangelho foi pregado aos mortos enquanto mortos, então a doutrina do purgatório poderia ser muito bem aceita. Nós poderíamos aceitar que há uma chance de sermos salvos depois da morte, novamente, né? Mas aqui o evangelho foi pregado àqueles que, enquanto vivos, eram julgados segundo os homens, quando na carne. Eles eram difamados. Embora difamados por aqueles que eram contrários a Deus, eles vivem segundo Deus pelo Espírito. Ou seja, eles estão salvos. Eles sofrem a difamação, a calúnia, a perseguição, mas eles são salvos porque o evangelho foi pregado a eles e eles creram. Sim, Denilde? Pastor, eu não tive dificuldade com esse versículo 6, Hum. quando ele diz: pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos espirituais. Fica fácil de pensar assim. Porque há muitos vivos que estão mortos. Então, pensando no espírito, se encaixa aqui também. Não Mas, haveria dificuldade nisso? mas aí eu construiria uma interpretação no silêncio do texto, que não é muito recomendado, né? Porque ele não fala sobre mortos qualificando esses mortos.
e até porque o contexto que ele vem trazendo desde lá do capítulo 3, ele está falando de morte, né? Morte sem do dar a Hades, nós, né? sem dar a nós um qualificativo. Inclusive, ele fala da descida de Jesus lá, e a pregação do evangelho aos mortos, Tá, lá então, na mansão dos mortos. ainda com essa. Anteriormente, ele vinha falando do Hades. Tá, então são mortos, mortos mesmo, que perderam a vida. Mas tá, Sim, aí o versículo continua. Foi é. pregando. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, ou seja, quando estavam vivos. Então são mortos, mortos mesmo. Sim. E então a pregação do evangelho foi pregada quando na carne, ok? Então, Estavam vivos. quando é que eles ouviram o evangelho? Quando na carne. Quando eles ouviram o evangelho, estando na carne e creram no evangelho, eles foram difamados, eles foram julgados pelos homens. Mas eles vão viver pelo Espírito de Deus, que é uma maneira de falar da salvação, né, que nós temos em Cristo pelo Evangelho. Eu vou parar aqui no verso 6, que já deu o nosso tempo, e eu retorno com vocês na próxima semana, do verso 7, para a gente concluir a primeira carta do Pedro e tentar entrar na segunda carta. Ok? Devolvo para você, Eliana. Boa semana para todos. Começa a semana amanhã, né? Hoje é feriado, né? Boa semana na presença do Senhor aí. Que possamos ter uma boa semana. Boa Boa semana. noite. Boa noite para todos. Prazer Boa estar noite. aqui. Boa noite para todos. Até mais. Até mais. Boa noite.